Eu nasci num lar católico e eu passei por todo o processo que normalmente católicos passam, ou aqueles que são ativos. Eu fui batizado na adolescência, pré-adolescência, fiz o catecismo, depois eu fiz a crisma. Na adolescência eu participava de um grupo devoto a Maria. E quando eu estava com 15 ou 16 anos, a minha mãe, que nos levou para a igreja, o catolicismo, meu pai nunca foi participante, ele se diz católico, mas nunca participou de nada do catolicismo. Minha mãe, por uma questão, ela saiu e foi para o neopentecostalismo. Na época não chamava neopentecostalismo ainda, faz 30 anos. E ela me chamou e eu fui. Aí eu comecei a participar, eu fui batizado, mas eu não sabia o que era o Evangelho. Eu não cria no Evangelho. Eu ouvia falar de Jesus, mas eu não criei pessoalmente no Evangelho. Passado um tempo, depois de pressão, de legalismo, que é uma das maiores desgraças que o homem já criou, eu disse que eu não quero mais isso e eu fui daí viver a vida. Eu fui para o mundo, como diz no nosso meio. Isso com 17 até os 21 anos, mais ou menos. Mas, apesar de não ter crido no Evangelho, e pela graça de Deus, a palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e eu havia sido ensinado do temor. Então, o pecado sempre estava à minha frente, e eu tinha medo de Deus, e eu sabia que naquele estado eu iria para o inferno. Aí eu voltei, sugestão até da minha mãe, por que você não vai numa igreja tradicional, né? Já que eu fui. Eu me lembro que eu ia, e lá eu gostava muito do louvor, era um louvor genuíno a Cristo, e eu ouvia sempre do Evangelho, e eu ia todo domingo, sentava, ouvia e ia embora por 2 anos. Eu me lembro que uma vez lendo um livro, e eu ouvia da graça todo dia, e eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa, até que um dia, lendo aquele livro, depois de ter ouvido centenas, pelo menos, de vezes sobre a graça, aquilo saltou aos meus olhos e eu entendi a graça de Deus, o que Cristo havia feito por mim. Aí eu participei por alguns anos, depois disso, no Ministério de Jovens, nós casamos, mudamos, fomos para uma outra cidade e ficamos por 2 anos congregando numa igreja. Eu achava que aquela igreja onde eu tinha crido no Evangelho era a única sobre a face da terra, e aí eu fui, nós ouvimos a palavra, e eu fui edificado ali, e no meu trabalho, na época eu trabalhava entregando pizza, não dava para ser de moto, porque fazia muito frio, a gente ia de carro, e eu ficava quase que todo o tempo, entrava no carro, pegava a pizza para entregar, e eu fiquei por 1 ano, quase todo dia, pelo menos 3 horas ouvindo a palavra. E aquilo mudou a minha vida, me despertou. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi estudar teologia. Eu fui para uma faculdade arminiana, estudei lá. Na metade do curso de teologia, como eu tinha formação em administração, eu fui fazer um mestrado numa faculdade que eu chamo de neoliberal. E hoje eu estou estudando numa faculdade reformada. Então eu passei por um processo um pouco diferente. Eu estou dizendo isso, né? Não é para vantagem nenhuma, misericórdia, isso não vale nada, mas é para mostrar que o meu pano de fundo é bastante variado. Eu crio no Evangelho pela graça de Deus há quase 30 anos, e se eu tenho uma convicção central,
de tudo isso, desse processo, desde que eu criei. É o que eu gostaria que nós pudéssemos ver hoje. Que a fé cristã, o cristianismo, não é uma religião. É Cristo. Eu passei por vários desses processos. Estou ainda caminhando. E como nós confundimos com isso. Na semana passada, eu e os meus dois amados irmãos, Leandro Pasquini e o Gomes, nós tivemos uma das discussões. É bom que hoje, pela graça de Deus, a gente aprendeu a conviver. Então é algo saudável, assim. Não chega às vezes a um consenso, mas é bom que a gente cresce e aprende a ouvir e a conviver com algumas diferenças. Nós divergimos de uma pergunta que um irmão levantou: a fé cristã é uma religião? É claro que a palavra, religião, ela precisa de algumas definições, e nós já tratamos isso aqui algumas vezes, inclusive. Explicamos que, em um certo sentido, o cristianismo é uma religião. É verdade também que muitos dos que hoje se dizem cristãos e que eu sou contra a religião, muitos deles não querem nada com a igreja de Cristo. É verdade também que há aqueles que são os liberais, que eles não querem nada com a religião, mas na realidade eles não querem nada com a palavra de Deus, eles não querem nada com os ensinos da palavra de Deus, com doutrinas da palavra de Deus. Eles criam as suas próprias formas de culto. Hoje tem absolutamente de tudo. Essa semana eu fiquei sabendo de um culto para cachorro. Teve. Existem grupos que tocam no louvor, tocam Michael Jackson. Então, assim, tem absolutamente de tudo. Esses são contra a religião. Eles dizem, eu sou contra a religião. E aí eles criam as suas próprias formas. Com isso, devido a esses erros, os mais ortodoxos, os que eu creio que nós nos identificamos, aqueles que são mais radicais, fundamentalistas, alguns vão dizer isso com o intuito de se opor a essas novidades, essas distorções. Eles vão defender então que a fé cristã é sim uma religião, é uma religião. Mas eu não consigo ver isso na Escritura. E cada vez mais eu vejo menos isso. A fé cristã é um relacionamento com Deus por meio de Cristo. É claro que há, sim, nesse relacionamento, há temor. Nós não estamos falando de iguais. Nós nos relacionamos, mas nós somos pessoas, seres humanos, limitados. Não estou falando de um relacionamento entre iguais. Deus é totalmente outro. Nosso relacionamento com Deus é Deus e deve haver temor e reverência nesse relacionamento. Há uma autoridade que é Deus. E há uma distinção muito clara entre Deus e nós. Não é como alguns querem dizer que conversam com Deus. Eu bati um papo hoje com Jesus. Não, não é isso. Ou como algum tempo atrás o cara lá de cima. Misericórdia. Há reverência, há temor, há uma autoridade, há um Deus que é santo e nós somos tão longe e não fazemos a menor ideia do que essa santidade significa. Nesse relacionamento há sim mandamentos, é necessário que haja ensino correto ou teologia correta. Há padrões estabelecidos por Deus, há ordem. Mas tudo isso aponta para um relacionamento. Há um livro, a Bíblia, um conjunto de livros, mas ela não é um fim em si mesmo. Há pessoas que conhecem Bíblia, que conhecem teologia, da melhor de todas, e não conhecem a Deus.
Eu posso te dizer algumas. O alvo é conhecer a Deus. Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Deus. Nós somos chamados para crescer na graça e no conhecimento dele. Não de saber a respeito, mas de relacionamento. Eu quis tratar isso aqui porque é algo que sempre vem ao meu coração, especialmente porque durante o acampamento de casais, depois também ouvindo alguns irmãos, eu ouvi às vezes de alguns irmãos que eles, porque a palavra foi pregada, eles viram que algumas práticas estavam erradas, e todos nós vamos ver isso. Eles estavam com o foco principal eu vou começar a fazer algumas coisas para melhorar. Normalmente eu vou procurar ser um cônjuge melhor. E mais normalmente ainda, eu vou ver se eu consigo mudar o meu cônjuge. Mas, irmãos, esse foco está errado. Agora eu vi que a Bíblia fala isso sobre o meu casamento, sobre eu como marido, então pode deixar que agora eu vou... Está errado. Lá nós começamos com o Evangelho. Primeiro encontro, proclamação do Evangelho. Eu não posso deixar de anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho? A palavra Evangelho é uma boa nova, uma boa notícia, que todo ser humano precisa ouvir, porque nós, por causa do nosso pecado, estamos separados de Deus desde que nós nascemos. Não há nada em nós que possa mudar isso. Nem eu tentar obedecer algumas regras da Bíblia vai mudar o meu estado de pecado, porque eu já nasci em pecado e já cometi inúmeros pecados durante toda a minha vida, não há nada que eu possa fazer para anular isso. E nesse estado, eu estou separado de Deus, condenado, justamente por Deus. Mas aí entra o Evangelho, a boa nova. Deus amou homens e mulheres como eu e vocês, pecadores, nesse estado, e a palavra dele diz que ele amou tanto que ele se fez homem na pessoa do Filho. E então Jesus vem, nasce a partir de uma mulher, vive uma vida perfeita, ele não nasce em pecado, ele é o Filho eterno de Deus, nasce e vive plenamente tudo que Deus ordena, sem nunca ter pecado, cumpre toda a justiça, morre na cruz por pecadores e paga essa dívida de pecado que nós temos. Isso é para todos? Não, para aqueles que recebem. Todos aqueles que se reconhecem pecadores e creem do que Cristo fez lá na cruz, por amor e de graça, e recebem pela fé algo que Deus produz, nascem de novo, e aí então podem, pela graça de Deus, ler a palavra, buscar ao Senhor para que Ele capacite a gente a obedecer. Caso contrário, vai ser religião. Irmãos, a fé cristã não são regras morais, ainda que elas façam parte. Não é uma mudança de comportamento, ainda que essa mudança vá ocorrer. A fé em Cristo não é a teologia correta, ainda que ela seja fundamental. Não é um livro, ainda que sem a palavra, sem a Bíblia, nós não possamos, jamais conheceríamos a Cristo. O cristianismo, irmãos, não é a melhor religião que existe em hipótese alguma. Isso é diminuir a Cristo. O que nós vamos ver não é a filosofia, não é a linguagem poética, não é uma descoberta. Aliás, se alguém disser que trouxe alguma descoberta, você pode jogar fora. Não é antitradição, não é oposição à ortodoxia, à teologia correta, mas é o que diz Deus em sua palavra. E nós vamos ver isso de acordo, lógico, com a sua palavra. Com um texto que vai mostrar isso de maneira clara, que a fé em Cristo é um relacionamento. Nós vamos ver o texto, o que ele significa.
como nós que cremos, porque por isso que eu anunciei o Evangelho, se você crê no Evangelho, eu e vocês somos chamados para isso, como nós somos então chamados a viver a fé cristã ou o cristianismo. E o texto é Gálatas capítulo 2, versículo 20. Essa verdade de Gálatas 2:20 está em todas as cartas do apóstolo Paulo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que Paulo, o maior pregador da história do cristianismo, quis dizer aqui? Aliás, não é Paulo, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, Paulo escreve, é a pena de Paulo, mas Paulo escreve movido, inspirado pelo Espírito, então é Deus falando aqui. O que Deus quer dizer para nós que cremos em Cristo? Para nós nos localizarmos é sempre bom um pano de fundo. Isso me impressiona. Sabia que Gálatas, nós temos o Novo Testamento e parece, a gente às vezes vê o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e tal. A gente acha que aquilo lá é cronológico, não é. João, por exemplo, o Evangelho de João, o quarto livro na sequência do Novo Testamento, é um dos últimos livros escritos. Primeiro escrito do Novo Testamento é essa carta de Gálatas. Ela foi escrita bem antes das demais. Paulo é o escritor da carta, ele não é o autor é Deus. Esse Paulo, ele tinha talvez, nós não sabemos, aliás, as datas que eu vou colocar aqui são aproximadas. Paulo tinha mais ou menos a mesma idade de Jesus, enquanto Jesus esteve vivo, pregando antes da sua morte e ressurreição. Ele tinha sido convertido, Saulo foi convertido a Paulo, mais ou menos 5 anos depois de Cristo ressuscitar dos mortos. Paulo era um perseguidor, era um religioso, ele era o topo da religiosidade, ele tinha a Bíblia em suas mãos, ele procurava seguir todas as regras, todos os rituais, ele era impecável. Isso. E Jesus fala para fariseus como ele: vocês sabem tudo de Bíblia, mas vocês não me conhecem. Mais ou menos 15 anos depois de sua conversão, no ano 50 aproximadamente, Paulo vai escrever essa carta às igrejas da Galácia. A Galácia era uma região, uma província que estava debaixo do Império Romano. Paulo era um judeu com cidadania romana. E Paulo plantou as igrejas na região da Galácia. E ele escreve esta carta para aquelas igrejas. Muito provavelmente ele fez 3 viagens missionárias, alguns dizem 4. A sua primeira viagem missionária, Paulo então escreve para aqueles irmãos das igrejas na Galácia. O escrito é um dos mais duros dele. É contra a desgraça da religião. É contra legalistas judaizantes que enchem as pessoas de regras, mas não tem nada de vida. E ela é tão intensa que Paulo, normalmente, ele faz uma saudação e elogia aquela igreja, as igrejas para quem ele escreve, todas elas, mas para a igreja da Galácia, ele não tem elogio nenhum. Isso mostra a seriedade de Deus contra a religiosidade. Se é algo que Deus abomina, é a religiosidade. É duro porque, como Paulo escreve no capítulo 2, versículo 4, ele diz que falsos irmãos tinham se introduzido lá naquelas igrejas secretamente para espiar a liberdade que eles tinham em Cristo, a fim de colocá-los de novo na servidão. Paulo usa palavras duríssimas contra aquele tipo de ensino. Os judaizantes, e nós vamos ver, Paulo está cheio do Espírito,
ele confessa que Cristo vive nele, então porque ele confessa Cristo nele, ele é radicalmente contra e duro contra legalismo e judaizantes, como Jesus foi. Jesus nunca passou a mão em religioso. Ele nunca foi politicamente correto. Porque religião nega Cristo, ainda que use algumas delas o nome de Cristo. E uma das expressões mais marcantes do apóstolo talvez esteja lá no capítulo 1. Nós vamos ler esse texto, capítulo 1, versículos 6 a 7. Que Paulo, então, ele está escrevendo no início da carta. Lembra, ele não faz saudação e ele já vai direto para aqueles irmãos. A carta era para ser lida nas igrejas. Provavelmente os presbíteros que liam a carta publicamente, e eles a recebiam como palavra de Deus. E Paulo diz assim para aqueles irmãos: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão os perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Legalismo não é evangelho. Tem roupa, parece exteriormente, mas é contra o evangelho. E Paulo, ele está irado, uma ira santa, contra aqueles ensinos. Falsos irmãos, falsos cristãos. Rapidamente aqui, provavelmente, hoje a comunidade, nós estamos aqui há pouco mais de 7 anos. É mais ou menos esse tempo, era como se nós tivéssemos começado a comunidade. O Flávio estava orando hoje aqui, porque se não for a graça de Deus, a gente vai tomar esses caminhos. Nós na oração, que não permita, Senhor, que nós tomemos caminhos que não sejam da sua palavra. E foi o que estava acontecendo lá. Mais ou menos 7 anos depois de terem sido plantadas pelo apóstolo Paulo, quer dizer, tinha que ser perfeita a igreja, aqueles homens já estavam esquecendo do evangelho e trazendo ensinos contrários à palavra. A questão é, você crê no evangelho hoje? Você tem certeza? Você crê de verdade? Se eu e você cremos em Cristo, isso só aconteceu porque Ele nos chamou pela graça de Cristo. Foi porque Deus nos chamou, e quando Ele fala nos chamou pela graça, foi Deus que abriu os nossos olhos e nossa mente para crermos, senão nós jamais buscaríamos a Deus. Paulo está lembrando aqueles irmãos. Ele está lembrando que vocês foram chamados não pelo que vocês faziam, porque se fosse pelo que vocês faziam, vocês iriam para o inferno. Foram chamados pela graça de Cristo. Mas o que é esse chamado que Paulo diz? Esse chamado é a ação de Deus soberana do Espírito Santo que convence alguém, o pecado, o pecador, de que Cristo é o Salvador. O irmão William Hendrickson ajuda a gente aqui a entender o que é esse chamado. O chamado que Paulo diz, ele vos chamou pela graça de Cristo, é o ato do Espírito Santo, por meio do qual ele, o Espírito Santo, salvificamente aplica o convite do Evangelho. Você ouve do Evangelho e o Espírito Santo pega aquela palavra, mesmo que ela não tenha sido pregada de maneira perfeita, mas ela pega o Evangelho e gera vida em você e você crê e entende. Aplica o convite do Evangelho ao coração e à vida de certos indivíduos específicos, dentre todos aqueles a quem no curso da história esse convite é estendido. Jesus vai e pregue para todo mundo. Por que algumas pessoas creem? Porque o Espírito Santo pega aquela pregação e gera vida na pessoa. Não foi porque ela quis. Foi o Espírito de Deus gerou vida. E Paulo está falando para aqueles irmãos: vocês foram chamados na graça de Cristo e vocês estão dando ouvidos a outro evangelho. Vocês foram chamados pela graça, não foi porque vocês fizessem qualquer coisa. Foi um chamado de Deus, não é nosso. O mesmo Paulo disse: não há ninguém que busque a Deus, nenhum ser humano sequer busca a Deus. Se Ele não nos chamasse, nós não buscaríamos. Foi um chamado pela graça, ele diz. Ou seja, não havia absolutamente nada neles, nem em nós, nada
Irmãos, nada é nada, nem vontade de Deus, nem querer as coisas de Deus. Mas eu ia na religião, eu não disse isso, eu cresci na religião, eu fui ensinado, mas eu ia porque eu tinha que ir, porque eu tinha pressão, eu fui batizado, eu não queria saber daquilo. Tanto que é um momento na minha vida que a hora que eu tenho chance, eu não quero saber, eu vou para fora, eu vou para o mundo. Mas um dia Deus vai me tirar daquele lugar, não foi porque eu queria, porque eu mostrei de todas as formas que eu não queria. E é assim que Deus converte todos aqueles que Ele converte. Pela graça de Cristo, Ele, Deus, na pessoa do Espírito, nos converte. É o que acontece com qualquer cristão em toda a história. Por isso que é tão caro e é inegociável um dos pilares que é só a graça, somente a graça. Nem a fé é nossa, a fé é a graça de Deus. Por isso que dizer que o cristianismo é a melhor religião que existe, nenhuma religião prega isso. Toda religião, em toda a história, vai dizer assim, você quer agradar a Deus, aos deuses, comece a fazer isso, pare de fazer aquilo. Não tem graça. Lei. E Paulo está irado porque aqueles homens que disseram e creram na graça estavam dando ouvidos para legalistas. A justificação do pecador diante do Deus Santo é um ato soberano da graça de Deus. Isso se aplica à justificação e se aplica também, e esse é o ponto, à santificação. O cristianismo, irmãos, é Cristo vivendo naquele que creu. Não são regras, não são rituais, não é um livro. É claro que há regras, é claro que há rituais, sacramentos são. É claro que há um livro, mas eles não são um fim em si mesmo. Mas Paulo está falando aí, é de justificação, não é de santificação. Sim, mas é só isso? Capítulo 3, versículos 2, aí de Gálatas mesmo. Paulo vai fazer uma pergunta para aqueles mesmos. Ele está admirado que eles estão abandonando o evangelho que foram chamados pela graça para um outro evangelho que não é evangelho. E aí então ele vai fazer uma pergunta para aqueles irmãos que tinham crido. Por isso que é possível, às vezes, momentaneamente, mesmo um cristão dar ouvido para um ensino errado. Era isso que estava acontecendo. E aí Paulo faz essa pergunta que é para nós. E aqui entra na nossa vida, aqui entra para nós casais. Como é que nós vamos fazer? Ou para qualquer um de nós, em qualquer área da nossa vida onde haja lutas. Ele está perguntando, gostaria de saber apenas uma coisa. Lembra, eu estou admirado que vocês estão ouvindo outro evangelho, vocês saíram da graça. Vocês estão querendo sair da graça. Aí ele diz, eu gostaria de saber uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vocês receberam uma vida nova pela graça de Deus, e agora vocês querem deixar a graça de Deus para serem aperfeiçoados por prática de lei. Ah, mas é a religião, não, nós. Olha, eu criei, foi na graça, mas agora eu faço, agora é o fariseu. Nós, irmãos, todos nós trazemos essas características. Eu estava meditando no fariseu e publicano. O fariseu disse, ó Deus, eu te agradeço porque eu. Acabou tudo. Eu o quê? Paulo está sendo sarcástico. Irmão, eu vi de um irmão que ele é sarcástico. Às vezes é bom. Paulo está sendo, mas cuidado também, né?
Eu gostaria de saber uma coisa, eu quero saber uma coisinha de vocês aí, já que vocês estão bem. É lógico que ele sabe, foi ele que pregou o evangelho para aquele povo. Recebestes, a versão Revista Atualizada diz, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu quero saber, vocês tentavam obedecer, vocês nasceram de novo porque vocês estavam obedecendo? Ou foi porque um dia o Evangelho foi anunciado e o Espírito Santo gerou vida em vocês querem pela graça? Não, foi pela graça. Então como é que vocês agora querem se aperfeiçoar na carne, que a Revista Atualizada diz, ou pelo esforço próprio? Não agora, Senhor, pode deixar que o Senhor me salvou, Senhor, pode deixar que agora sou eu. Em que, irmãos, em absolutamente tudo. Aí, às vezes, não, agora, pode deixar que agora eu vou acertar, eu ouvi tudo direitinho lá no acampamento, e agora eu vou fazer tudo certinho. É uma semana para ver que não vai fazer. Irmãos, eu estou incluído nisso. Eu estou falando para mim. Qual é a resposta? Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da graça de Deus? Qual é a resposta, irmãos? Pela pregação da graça. Pela lei, ninguém vai ser justificado diante de Deus. Ninguém recebe o Espírito de Deus por guardar dias, por circuncisão, por não comer isso ou aquilo. Que bom, né? A gente não tem isso, tem? Raramente tem. Mas ninguém recebe o Espírito por não matar, por não mentir, por não roubar. Ninguém recebe o Espírito de Deus por deixar de fazer algo. Recebe o Espírito pela graça de Deus, quando Deus revela. Quando Ele leva alguém a crer. O Espírito é dado pela pregação do Evangelho. Funciona mais ou menos assim, alguém prega o Evangelho. O Espírito, pela graça de Deus, como um vento, como João diz, ou Jesus diz, é como um vento, ninguém sabe para onde vem, de onde vai. De repente, aquela pessoa lá, eu estava ouvindo 2 anos, todo domingo da graça, mas o que é isso? Aí, de repente, o Espírito Santo vem e abre, olha, mas eu estava ouvindo aquilo faz um tempão. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito vem, gera fé na pessoa. Aí então ela entende que a morte de Cristo não foi uma morte histórica. Ele morreu por mim. E ele recebe, e a consequência de receber, ele se arrepende dos seus inúmeros pecados. Ele coloca a sua fé na justiça de Cristo, porque ele sabe que ele não tem nenhuma. Paulo está dizendo, vocês só creram pela graça, mediante a pregação do Evangelho. E vocês só creram porque o Espírito Santo revelou a vocês. Não, a gente está entendendo, a justificação é pela graça, né? E a santificação? Aí Paulo pergunta de novo. Vocês são tão insensatos, na Revista Atualizada, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Você nasceu de novo pela graça e agora você quer ser santo no braço. Santidade no braço é justiça própria. E me dá o direito de falar para o meu irmão que não está tão santo como eu acho que ele deveria estar. É resquício de religiosidade. Legalismo. Vocês querem se aperfeiçoar. Sabe o que essa palavra no grego significa, irmãos? Sabe, santificação. E sabe onde ela está também? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Olha que dúvida de que nós temos quem faz tudo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. É o mesmo Paulo, o mesmo Espírito inspirando, ele diz assim: tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Vocês começaram pela graça e agora querem na carne? Não, é o Espírito quem começa e é Ele quem aperfeiçoa até o dia de Cristo. É Ele quem faz. É exatamente o mesmo Paulo que está falando aos Gálatas, está falando a nós e a qualquer cristão. Quem começa a boa obra é o Senhor. E quem opera esse aperfeiçoar é o Senhor. É Ele quem começa e é Ele quem termina. Para nós não sobra nada.
É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Cristo é a minha vida. É Cristo que faz, porque eu morri na cruz. Eu, Marco, estou crucificado com Cristo. Quando eu crio no Evangelho, no que Ele fez, na morte dele por mim, a verdade de que Ele morreu pelos meus pecados para a justificação, naquele exato momento, eu fui crucificado com Cristo na cruz. Eu morri. E agora é Cristo em mim. Ele está em mim. Pela ação do Espírito Santo. Pela pessoa do Espírito Santo. Então é Ele que tem que viver. Você entende que não são regras, não é religião? Não, Senhor, agora eu vou obedecer isso, agora eu vou começar a fazer isso. Eu não posso. Irmãos, como é fundamental que nós entendamos isso. Irmãos, essa é uma das convicções que, pela graça de Deus, para mim são inabaláveis. O problema é que eu não aplico na maior parte dos casos. Na maior parte das vezes é que eu quero fazer, eu. E eu esqueço que é Cristo. E eu esqueço de ir diante dEle e clamar a Ele para que Ele faça. A fé cristã é, agora então eu sou cristão, né? O que o cristão pode ou não fazer? Um cristão não mente, não rouba, não adultera, não fala palavrão. O que eu tenho que fazer? Um cristão diz a verdade, ama a esposa, vai à igreja. Então eu vou fazer. Não. Um cristão tem Cristo vivendo. Ele vai fazer essas coisas, mas não ele, Cristo nele. Quando eu ler na palavra, faça isso ou não faça aquilo, não é para Senhor, a tua palavra diz para eu não fazer isso, a tua palavra diz para eu fazer aquilo. Senhor, eu estou, de acordo com a tua palavra, crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, manifesta a sua vida em mim. Mas e o eu, né? E o eu? O eu faço o que eu não quero. E o que eu quero, eu não faço. O eu é, em minha carne não habita bem algum. O eu, ele deve estar na cruz, mas quando ele não está na cruz, ele vai fazer na força da carne, justiça própria. O eu precisa permanecer na videira, porque sem ele, sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Nada. Irmãos, o cristianismo é Cristo em nós. Não é a lei de Deus que nos governa, sabia? Não são os mandamentos que nos governam. Paulo vai dizer, lá em Gálatas 2,19. Olha o que ele está dizendo no verso anterior a esse que nós estamos lendo. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Como eu vivo para Deus? Eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo aqui, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Eu não vivo mais embaixo de regras. Cristo é a minha vida. Mas não é a mesma coisa? De jeito nenhum. Paulo está dizendo que mediante a própria lei ele morreu, porque ele sabia que ele não poderia cumprir a lei. Ninguém pode. Você está dizendo aí, peraí, essa conversa sua aí, você está dizendo então que não há participação minha na santificação? Você está dizendo então que eu não tenho nada a ver com a lei de Deus? Que eu não tenho responsabilidade? Então que se eu pecar não foi a graça de Deus que me capacitou, então a culpa é de Deus? Isso não seria libertinagem? Isso seria libertinagem. Se eu dissesse isso, eu estaria sendo libertino, contra a lei de Deus, e um herético, joga fora. Mas não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que eu morri para a lei. Isso significa que eu não vivo mais de acordo com a lei, mas Cristo vive em mim. Só que quando Cristo vive em mim, o que Ele vai fazer? Ele vai me capacitar a obedecer a lei, porque a lei é Ele.
A lei mostra o caráter dele. A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Eu não tenho condição de cumprir, mas se Cristo é a minha vida, Ele me capacita a obedecer. Não sou eu que consigo, é Cristo em mim. O problema nunca foi a lei. O problema sempre fui eu. A lei reflete o caráter de Deus. Deus manda-nos que nós não mintamos porque Ele não mente. Deus manda que nós não roubamos porque Ele não rouba. E Ele diz isso porque é o melhor para nós. Mas sem Cristo, nós não temos condição. Como ímpio, aquele que não crê, eu não queria obedecer a lei. Aliás, eu odiava a lei. Porque a lei está sempre mostrando que eu sou pecador. Quando eu tentava obedecer, era religiosidade. Quando eu conseguia, eu batia no peito, eu consigo, você não consegue. Isso é trapo de imundícia, não vale nada para Deus. Para os homens vale. Fachada vale para os homens. O problema é que mesmo hoje, como cristão, quando eu tento na força da carne, nada aproveita. Não vale nada para Deus. Deus está dizendo por meio de Paulo. Paulo está reconhecendo que, Senhor, sem o Senhor eu não posso. Por isso, eu estou crucificado. Eu estou crucificado. Lembra, eu estou crucificado é constante, é a cada situação. Tá, mas e na prática disso aí? Está muito teológico. Como é que é na prática? Como é que eu paro com o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Eu quero obedecer a lei de Deus, mas eu não consigo. Então eu quero fazer. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Como é que eu paro? Resiliência. Amanhã é segunda-feira, é o dia de começar. Tome uma decisão agora e amanhã você começa. Pare de pecar a partir de amanhã. Autoajuda, vai ouvir pregadores de autoajuda. Vá fazer uma campanha de 7 não sei o que, para você vencer o pecado. Jejum, muito jejum. Bastante jejum. Bastante resolução. Aí quando você vencer, você vai dar glória a Deus, senão você vai bater no peito e dizer que fui eu. Como eu venço o meu vício de pornografia, de bebida, de cigarro, de maledicência, seja ele qual for? Como eu perdoo? Como eu não fico ansioso? Como eu tenho disciplina para ler a palavra? Enfim, como eu faço a vontade de Deus? Vá diante dele. Diga, Senhor, eu gosto de fazer isso aqui é pecado. Senhor, eu não consigo. Mas a tua palavra diz que eu fui crucificado com Cristo. E o Senhor, eu creio nessa verdade. Me capacita, Senhor. Manifesta a sua vida em mim, Senhor. Quantas vezes eu vou fazer isso? Quantas forem necessárias. Senhor, a tua lei é santa. Senhor, segundo o homem interior, eu tenho prazer nela. Paulo disse isso em Romanos. O Senhor, o querer, o bem está em mim. Mas olha o que Paulo diz, porém não o poder para efetuar. Senhor, o Senhor colocou esse desejo, porque antes eu não tinha, agora eu tenho desejo, mas eu não tenho condição de fazer por mim. Senhor, me capacita. E como é se capacitar, irmãos? Levando sempre por todo lugar o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste. E como é isso? Aquela situação onde eu vou ter que enfrentar, Senhor, a tua palavra diz que eu fui crucificado. Manifesta a sua vida, o Senhor é a minha vida. O Senhor vive em mim. Nós, irmãos, não temos condição em nós. É só por meio de Cristo. E é só falar com Ele, buscá-lo. A palavra diz que nós fomos crucificados. Você crê em Cristo.
Você tem certeza de que Cristo é Salvador e Senhor da sua vida? Sim. Então saiba que você foi crucificado com Cristo e que Cristo agora vive em você. E é Ele que é o poder para vencer qualquer tipo de pecado. Não é você, não são as suas resoluções, não é o que você faz. Tá, mas como é que eu vivo isso? Irmãos, e aí não tem como, eu estava conversando com os irmãos sobre isso. Não tem como nós levarmos o morrer e dessa verdade de estarmos crucificados com Ele, para que Ele manifeste se nós não andamos na presença dEle. E como nós andamos na presença dEle, irmãos? Pelos meios da graça. Meditação na palavra dEle. Ouvir o Senhor todo dia, como Ele fala na sua palavra. Falar com Ele. Orar sem cessar. Senhor, me capacita agora. Senhor, eu vou enfrentar essa situação. Senhor, eu já fui derrotado nessa situação, nessa tentação. Senhor, me capacita, me ajuda. Concede a sua graça, o seu poder. Eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, manifeste a sua vida. Nós precisamos uns dos outros para nos exortar, mas a exortação tem que ser assim, irmão, vem todo dia aqui conversar. Não estou falando para não fazer isso, mas venha todo dia aqui conversar que eu vou conceder o meu poder para você fazer. Nós estamos andando no mesmo caminho. Irmão, busque ao Senhor. Mas buscar o Senhor implica em dizer não para um monte de coisa desse mundo. E aí quando você vai conversar com o irmão, com a irmã, você vai ver que ele está cheio das coisas desse mundo. Então ele não vai ter vitória, porque ele não anda na presença do Senhor. Isso não é sua vida? Então, e agora? E agora? Amanhã eu vou começar, Senhor, muda isso. Tira esse desejo por essas coisas. Substitui. Ah, é lei. Não é lei. É relacionamento. Senhor, eu preciso que o Senhor conceda a sua graça para eu viver para o Senhor, porque eu não tenho condição em mim. Eu fui crucificado com o Senhor. O Marco morreu lá na cruz. Manifesta a sua vida, Senhor. Manifesta a sua vida em mim. Eu estava conversando com meu filho essa semana. A gente vai na escola, eu vou buscá-lo e agora, volta e meia, é o fone de ouvido. Entra no carro, fone de ouvido. E aí, filho, o que você está ouvindo aí? Filho, você confessa a Cristo. O que isso aí tem proveito para você? O que vai te trazer em relacionamento com Deus? Estava conversando com um casal de irmãos. Houve uma época que vocês eram proibidos de ter TV em casa. Não é por proibição. Agora pense, o que aquilo lá tem para oferecer para você no relacionamento com o Senhor? Eu estava ouvindo uma entrevista do irmão D.A. Carson, um homem de Deus, e um pastor perguntou para ele, qual é o seu entretenimento, Dr. Carson? E ele disse, eu não gosto de entretenimento. Irmãos, o cristianismo não é uma religião, não é um conjunto de regras, não é ter algumas práticas para desencargo de consciência. O cristianismo é um relacionamento com Ele, mas tem que ser prático. Nós temos que pegar as coisas desse mundo e jogá-las longe e buscar o Senhor. Só no relacionamento íntimo com Ele, Ele vai manifestar a realidade dEle que já está em nós. Ele já está em nós, que cremos. Mas por que Ele não manifesta? Ele diz, permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês. Que o Senhor faça isso, irmãos. Que o Senhor nos arrebente, para que nós busquemos comunhão com Ele. E então Ele vai manifestar a vida dEle em nós.